Rapaziada do meu Brasil, estamos no México, na cidade do México, visitando aqui o Nike. A gente está com o Max Blau, muito prazer em conhecer você. Ele é o VP da Nike de Football Footwear. Então, cara, quando vocês usam aí a Hypervenom do Neymar, a Mercurial do Cristiano Ronaldo, ou até mesmo, não sei, a Magista que o Ganso usava no São Paulo, o torcedor do São Paulo tem saudades do Ganso, que eu sei. Tudo passa pela mente brilhante deste que vai falar com a gente agora. O Max é argentino, mas viveu muito tempo no Brasil, né, Max? Eu morei lá, aprendi a falar um pouco de portunhol. Fala muito bem português. Não falo mais. 3 anos e meio, morei 2 anos e meio em Rio de Janeiro. Nossa. E 1 ano em São Paulo. Para você, um cara argentino, quando chegou no Rio de Janeiro, qual foi o primeiro impacto? Relacionado ao futebol, o impacto mais forte foi realmente entender a diferença entre o futebol brasileiro e o futebol, nem sequer argentino, do resto do mundo. Sentir o amor que o brasileiro tem para o futebol, que é distinto que a paixão que a gente tem na Argentina. Realmente, quando você fica lá na praia, o sol começa a descer e você vê todo mundo empieza a jogar. Altinha, sabe? Você joga bola também? Eu jogo pouco, Você não iniciou com futebol, né? Pelo que me consta aqui, você começou com skate, aí você foi passando... Você está na Nike há 20 anos, é isso? Quase, que 16 anos já. Eu comecei em Rio de Janeiro fazendo 2 coisas. Comecei lá trabalhando em action sports, era skate, surf, deportes de ação. E também comecei a montar estratégia para os Jogos Olímpicos, 2016. Depois mudei e comecei a trabalhar em futebol no Brasil. Estava a cargo da categoria de futebol. Imagina um argentino trabalhando em futebol. Eu queria morrer, né? Foi um grande desafio. Imagine um argentino falando com Corinthians, com jogadores. Mas foi muito legal. Tenho grandes amigos, grandes recuerdos. Adoro o Brasil, sempre gostei do Brasil. Assim que há muito tempo que não vou para lá, tenho muita saudade. De nos visitar de novo. Tem que ir para lá, Essa transição que você fez do futebol para cuidar das botas, das chuteiras, sim. Como foi? E eu queria saber como é que foi feito o desenvolvimento das 4 opções de linhas que a gente tem, né? Hypervenom, Mercurial, Tiempo e a Magista. Claro. Olha, a transição foi perfeita. Tenho quase agora 20 anos de trabalhar no mercado de calçado. Sempre adorei futebol. Então, imagina misturar as coisas que você mais gosta. O melhor trabalho do mundo. É o melhor trabalho do mundo. E não sei se vou ter outro trabalho melhor que esse agora. O time que a gente tem é o melhor time da indústria. Gente muito boa em desenho, engenharia, desenvolvimento. Design. A gente tem jogadores incríveis para bater papos, tirar ideias, compartilhar ideias. Então, olha, o processo sempre começa com o jogador. E não é somente o jogador de alto nível profissional, sino também jogadores de qualquer nível. No caso de esta chuteira que você tem aqui, que é uma máquina de velocidade, como a gente chama, é o Mercurial. Uma subcategoria de Nike Futebol que está super forte no Brasil. Não, acho que é a principal, né? Chuteira, E bom, começa já em 98 com... Falávamos disso aqui Falamos na disso Copa da Ronaldo. França, né? Desde esse momento, a filosofia detrás dessa chuteira aí é a mesma. É como fazer para conseguir que o jogador tenha a máxima velocidade possível. E isso é uma série de fatores que contribuem a esse efeito. Tanto ter, neste caso, o Flyknit de Nike, que dá melhor toque, uma melhor sensação da bola, mas fundamentalmente toda a história que a gente tem de tração na sola, que é uma sola que é completamente anatômica, que você aí consegue ver. Para perceber bem aqui. É bem anatômica. Essa Parece primeira, um pé. É um pé. E essa é a ideia aí, duplicar a anatomia do pé para que a conexão entre chuteira e pé seja o mais natural possível. Isso aí dá ao jogador um maior conforto, uma maior tração e eventualmente isso aí dá uma maior explosividade para conseguir mais velocidade. Perfeito. A mesma filosofia também é parte da outra chuteira que é o Magista,
Neste caso é mais o criador. Para os crânios do meio campo. Do crânios do meio campo, esse jogador que joga e faz outros jogar. O Iniesta joga com essa? Iniesta joga, tem muito magista lá em Barcelona. Tem Götze também. Tem Götze, tem muito jogador nesta chuteira. É sensacional essas bolhas aqui. A ideia aqui é também Flyknit, diferente do Superfly, neste caso que vai ser que é mais lisinho. Sim. Aqui tem mais uma textura mais anatômica, mais orgânica. E a intenção do Flyknit neste caso é incentivar a interação entre a cabeça do jogador e a sensibilidade do que o jogador sente quando recebe a bola, quando passa a bola. Então, é uma inovação especificamente criada para este tipo de jogador, para darle mais habilidade e mais oportunidade a criar. Também estamos inovando em lo que é tração. Neste caso, as necessidades deste criador são mais de movimentação em muitos tipos de direções. Não é somente explosão, sino também parar e virar e girar. É por isso que tem aqui... Isso que eu ia falar agora, que é colorido, como vocês podem ver, por conta do giro. Por conta do giro, de poder parar, girar, receber o balão, distribuir o balão. E é fundamentalmente para permitir ao jogador ter a maior agilidade possível. Vocês percebem que a Nike ela pensa em tudo. Os atletas que a gente falou aqui, eles seguem realmente as características de jogo. O Cristiano Ronaldo é um cara da explosão. O Götze, por exemplo, o Iniesta, são pensadores assim de primeira. E aí a gente tem ainda a Hypervenom, que a gente está ali longe. Está longe, mas a gente quer que eu pegue? A Hypervenom preta. O conceito Hypervenom é, mientras a gente pega a bota lá, é especialmente criada para agilidade para definir. É o cara que define o jogo em 2 segundos. É um jogador letal. Neymar é um deles, a gente tem um monte de jogadores, sei lá, Cavani, Higuaín, muitos jogadores são latino-americanos, tem muita história de números 9, não? Então, o objetivo desta bota é uma mistura de agilidade e velocidade. Fundamentalmente, o objetivo aqui é poder manter al jogador lo que a gente fala em inglês lockdown, ¿no? Bem assegurado, para conseguir empujar, trocar de direção e sair rápido. E poder bater a bola com precisão para poder marcar o gol. Sim, tá? E ele falando aqui, eu tô lembrando do Cavani e do Neymar assim, em vários lances. Vários lances, tem muitos lances, como eles, primeira oportunidade de controle, criar espaço, depois que eles criam esse espaço de 1 ou 2 metros, vai embora e aí esqueça, eles fazem acontecer. E temos também a Tiempo, que é uma tradicionalíssima. Tiempo a gente começou em Tiempo no ano 94, Tiempo é algo especificamente criado. Dos Estados Unidos, já, claro, já estava no Brasil em 94, jogando o time do Brasil, tinha vários jogadores. Chegou aqui para nós. Esta é outra história. Antes da gente entrar na Tiempo, sim. Explica essa... El anti-clog? Anti-clog. Anti-clog é sensacional. É uma boa pergunta. Como se fala clog em português? Não tem uma tradução, mas eu vou falar de... Tradução livre. O que acontece? Todas as histórias que a gente tem de inovação, de tração, quando começa a chover e vira, como se fala em português? Lama. Acumula, pega nas chuteiras e o que acontece aí? Você perde a tração, fica as travas. Lembrei. As travas ficam cobertas de barro. Sim. Pierde a tração, número 1. Número 2, a bota fica super pesada. Então, o que acontece? Quando você fica pesado, perde agilidade. Você perde em agilidade, em velocidade. Exatamente. Então, a gente pode ter muitas inovações de tração, histórias tanto de velocidade explosiva como de rotação, mas quando o clima vira e começa a chover e o campo fica com barro... Não tem para onde fugir. Não tinha. Obrigado. Não tinha para onde fugir. Até agora, a gente solucionou o problema que a gente fala de o inimigo da velocidade, que é o barro. E como vamos fazer para dar porrada para o inimigo da velocidade, neste caso, e poder criar uma solução de inovação que, mais allá de boa grama ou grama ruim com barro, a gente pode acelerar, desacelerar com confiança, tá bom? Então, esta é a solução, a gente chama de anti-clog, que é isso que você tem aí. O conceito é muito simples, é um material que
absorbe un poco de agua cuando comienza a llover y después se transforma en algo que es como una lubricación. En inglés se fala lubricious, que significa que para de absorber agua y comienza a repeler cualquier tipo de cosa, barro, grama, para que se pegue para no grudar en la sola. Tá bom? Isso é sensacional. Isso é sensacional, é realmente uma inovação muito específica para o tipo de jogadores que precisam dessa inovação em dias de inverno, de chuva, de barro, mas, de novo, novamente a gente obsessiona oportunidades para todo tipo de jogo e todo tipo de nível, e este é um grande exemplo disso aí. E eu achei interessante a conversa que você teve na Inglaterra, né, para chegar nessa chuteira aqui. E ele fez uma demonstração ali, você jogou água, ela absorve um pouco, daqui a pouco você passa a mão, não tem mais nada. E o mais interessante que eu achei, que eu tava na gravação do Marlone, eu tirei minha chuteira, não imitava, eu bati. Como todo mundo, você tá me assistindo, você é moleque, você joga bola, você é menina também, você bate pra tirar a lama. Aí me falaram, né? Falaram, não sei não, mas lá no México vocês vão ver que vocês não vão precisar bater para tirar a lama não. Não precisa não. E olha, e o interessante disso aí é que não somente todo tipo de jogadores precisam, inclusive um dos brasileiros que mais gostou, a gente trabalhou muito em desenvolvimento da tecnologia, é Thiago Silva. Thiago Silva, zagueirão, monstro. Zagueirão, monstro. E ele falou de, olha, para mim, meu estilo de jogo é super, super importante poder ficar com confiança, de poder manter em pé para poder agarrar um cara super que vem com toda a velocidade. Então ele, você imagina, ele tem que girar tem que ficar em pé. Se não fica em pé, não adianta, não consegue manter com a ofensa. Assim que, olha, a gente super entusiasmados de la inovación que Anti-Clock para, de nuevo, todo tipo de jogos, sobre todo para eles, esos jogadores que têm que jogar em barro dias de chuva. Mas duas perguntas só para acabar. Sim. Sobre a botinha. Botinha é totalmente inovador, né? Começou em 2014, Copa. E eu percebi uma diferença entre a Mercurial e a Magista. Parece que a Magista ela tem uma espécie de proteção para o tornozelo. Sim. É real isso? É real. Seria porque o jogador que usa a Magista ele sofre mais contato do marcador? Ou não? A gente fala, tem dois motivos. Um é a curva dá um pouco mais de liberdade para o jogador, de mobilidade. E o outro é agregar um pouco mais de proteção. Eles falaram que eles recebem... Sofrem muito, né? Sofrem muito no tornozelo e eles pediram, dá para agregar um pouco mais de amortecimento no tornozelo para proteger de los golpes, patadas que a gente recebe? Falaram, seguro lá. Então, é o que a gente fez. Então, daí que você tem as diferenças grande, visual, entre uma e outra. Em 2014, as dois Dynamic Fit, que a gente chama, eram exatamente iguais. Agora a gente mudou, diferenciou um pouco. Maravilha. E a última pergunta, ele é argentino, vocês sabem que vai ter Brasil e Argentina. Vamos lá. Na quinta-feira. Qual que é o seu prognóstico? O que você pensa desse jogo? Vai ser no Mineirão, a gente vai exorcizar todos os demônios que fizeram 7-1 na gente. Não, mas por que nesse jogo tem que fazer isso? Não pode esperar o próximo jogo? É o maior rival nosso. Senhora, não, mas não dá. Esqueça de 7-1. Vamos a falar do futuro do futebol. Vai ser muito mais, me falar só, vai ser muito mais difícil para a Argentina que para o Brasil. Acho que o Brasil está passando por um grande momento, o novo treinador, Tite, ele falou que é fã do Tite. Eu lembro dele quando estava em Corinthians, estava morando lá em São Paulo, assistia aos jogos, eu acho ele um treinador extremamente inteligente, com muita disciplina. Isso se vê no campo de jogo. O Brasil está jogando lindo. A diferença da seleção do Dunga para a seleção do Tite é uma grande diferença e mais allá dos resultados, dá para desfrutar agora, eu acho, de assistir um jogo do Brasil. O Brasil está jogando como o Brasil deveria jogar. Assim que quando o Brasil joga como o Brasil deveria jogar, as coisas viram bem complicadas para a Argentina, mas, como sempre falo, espero que seja um grande jogo. Sim, foi o Messi também. Max, valeu. Obrigado. Esse foi o Resenha F4L com o Max Blau, VP do Nike. Passaram ali, Nike Football Footwear, estamos aqui no México e a gente continua. Daqui a pouco vocês vão ver quem que a gente vai encontrar e aonde a gente vai chutar a bola, irmão. Valeu! Abraço. Obrigado. Max.